Olá, pessoal. Aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. O assunto de hoje é economia circular. É um conceito inovador, um conceito atualíssimo, importantíssimo. E já aproveitem aí, deixem sua curtida. Se não gostar, depois no final do episódio, vocês podem dar um dislike, me avisa por que não gostaram, para a gente poder melhorar, corrigir alguma falha. E se ainda não se inscreveram, inscrevam-se. Ative as notificações, o sininho aí para poder saber quando a gente lançar novos episódios, novas lives. E para falar de economia circular, nós trouxemos aqui hoje, com muita satisfação, uma das incentivadoras dessa ideia aqui no Brasil, proprietária que criou a plataforma Ideia Circular, exatamente para falar sobre economia circular, a arquiteta Lea Gerger, também tem a Flock, tá? E é uma consultora e arquiteta especializada nessa questão, que ela vai explicar melhor aí como é que funciona, tá? Qual é o conceito por trás dessa ideia. Leia, é um prazer enorme ter você aqui. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Explica um pouco essa questão, né? Quando a gente fala de economia circular, a primeira coisa que vem à cabeça é sustentabilidade, né? Eu acho que é a sustentabilidade. E essa ideia de circular, parece que também ela fecha um ciclo, assim, de que você está muito atento sempre aos efeitos do que você fez e como melhorar o que você está fazendo, né? Essa questão de um ciclo de inovação, de um ciclo virtuoso, né? Está sempre melhorando as coisas. Me explica se eu estou certo nessa suspeita. Bom, Paulo, obrigada pelo convite também. Estou feliz, contente de estar aqui nesse papo. Bom, quando eu começo a falar sobre economia circular, eu sempre prefiro dar um passo atrás, né, para entender como é que o nosso sistema produtivo, né, que é o que a gente chama de sistema linear de produção, funciona. Então, a gente tem uma extração de materiais, né, a gente consome, manufatura, né, consome e depois descarta. E isso forma uma linha reta, né? E aí a gente vê uma série de questões nessa linha. Então, a gente tem, por um lado, a gente tem um esgotamento de materiais muito importantes, iminentes, né? Na outra ponta, a gente tem toda essa questão da poluição, que é muito visível, né? A questão dos plásticos, né? Poluição de qualquer tipo, na verdade, mas tem umas que a gente enxerga mais do que outras. E durante todo o percurso também desse sistema, tem a questão da toxicidade, né? Que é uma questão que a gente fala muito pouco, né? Mas a gente tem muito pouco conhecimento do que as nossas coisas são feitas, né? Mesmo as próprias empresas, elas têm dificuldade de comunicar, né? Do que um produto é composto. E aí surge essa ideia da sustentabilidade, né? Isso lá já nos anos 90, acho que ficou muito forte, a Eco 92 aqui no Brasil, né? E a sustentabilidade, ela tinha muito essa ideia de ir reduzindo os danos, né? Mitigando, compensando, né? O que não estava certo. Se falava muito em pegada ecológica, né? Pegada ecológica, reduzir a pegada ecológica, né? Reduzir a quantidade de água que você consome ou a quantidade de energia. Então, era muito pautado nesse pensamento da eficiência, né? Então, a gente tem que ser mais eficiente, mas de fato não mudava a forma como que a gente pensava, sim, né? Se aceitava que a pegada era necessária, né? Que você ia deixar uma pegada, né? De qualquer forma. Sim. Uma pegada negativa, exatamente, né? Que você ia... negativo, você ia reduzindo o quão negativo, né? E o teu objetivo era zero, né? Era você ser neutro. Então, quando eu estava na faculdade, eu falava em edifícios neutros, né? Usar menos energia, usar menos água. Então, essas eram as formas que a gente trabalhava no ambiente construído, né? A questão da sustentabilidade, né? E não era muito certo. Também a sustentabilidade, você acaba que muitas vezes você fica não tem critérios muito claros, né? Então, você fica um pouco sem parâmetro. E, bom, como eu falei, eu estudei arquitetura
na década de 2000, e aí, desde o começo, eu era muito... Essa questão da sustentabilidade era uma palavra quase que nova, né, na academia, mas era uma coisa que me instigava muito. Eu queria entender o que era um edifício sustentável, né? Teve um dia que um professor me mostrou um slide assim, o edifício mais verde é aquele que nunca foi construído. Isso me pegou de uma forma muito forte, porque assim, a faculdade de arquitetura é difícil, né? Você tá lá todo dia, você vira à noite, tem que fazer projetos, você faz projetos lindos, né? E você quer que aquilo aconteça. Então, não fez sentido para mim e me deixou muito frustrada. E aí, então, quando eu terminei a graduação, eu resolvi fazer um mestrado em gestão ambiental urbana, justamente preocupada com essa questão de como que eu poderia aplicar a tal da sustentabilidade na minha prática profissional. E aí eu fui estudar na Holanda. E aí foi lá que eu me deparei com um livro que chama Cradle to Cradle, né? Em português significa do berço ao berço. E aí ele é escrito por um arquiteto americano, William McDonough, e um engenheiro químico, o professor Michael Braungart, né, que hoje em dia eu trabalho com ele. E aí eles falam justamente que essa questão econômica ambiental, ela não deve ser pautada só, né, na minimização de danos ou na gestão de resíduos. É claro que isso tem que acontecer ao mesmo tempo, mas a questão principal para a economia circular, né, e para um design do berço a berço, é que a gente tem que já desenhar, né, os nossos produtos, os nossos objetos, os nossos edifícios, pensando no que vai acontecer depois, né? Então essa é a pergunta-chave, né? E depois, o que acontece? Né? Então não basta você, por exemplo, reduzir a quantidade de plástico, por exemplo, se esse plástico depois ele não pode ter um destino correto, né? Um destino para a indústria. E aí então o Cradle to Cradle, foi escrito em 2002, né? E eles partem de 3 princípios, né? Então o primeiro é que esses princípios são baseados, né, em como que a natureza funciona, né, e para a gente poder aplicar nos nossos sistemas industriais. Ou seja, né, a natureza, ela não pensa no menos, né, muito pelo contrário. Uma árvore, ela gera frutos, ela gera sombra, ela filtra o ar, ela filtra a água, enfim, ela faz muitas... ela é positiva, né? Ela não é negativa, ela não é zero. A gente nunca vai ser zero também, né? Então, então aí eles olhando, né, para a natureza, eles partem desses 3 princípios. O primeiro é que resíduos são nutrientes, se eles forem desenhados para isso. E aqui entra uma questão muito básica da economia circular, é que a gente fala que existem 2 ciclos, né? Um ciclo que é biológico, então é tudo que vem da terra e volta para a terra, e um ciclo que é o ciclo técnico. Então a gente vai falar de materiais não renováveis aqui, como por exemplo, metais e plásticos, né? Que são materiais muito nobres, né? Muito caros até, né? A gente gasta muita energia para adquirir. E que, se eles forem desenhados corretamente, eles podem circular de forma indefinida, né, dentro dessa esfera técnica. A segunda questão é usar a fonte solar ilimitada, né, então fazer o uso dos recursos renováveis, né, e já que eles são constantes e estão disponíveis para a gente. E o terceiro é celebrar a diversidade. E aqui a gente fala de biodiversidade, né, de diversidade de culturas, né, e também diversidade de soluções para um problema, né? Então, essa é a base da economia circular, né, a base do pensamento do Cradle to Cradle, que é uma dos norteadores, né, da economia circular. E aí a gente trabalha as coisas dessa forma. Então, basicamente, falando um pouco, né, e aí a gente consegue atingir, né, objetivos mais positivos, né, e não só esses objetivos de chegar no zero. Então, a ideia principal é que a gente sempre já desenhe pensando no próximo ciclo. Então, por exemplo, depois, eu falei um pouco de arquitetura, né, depois que eu voltei para o Brasil, aí eu, enfim, decidi montar meu escritório, a gente construiu uma casa pensando no Cradle to Cradle, né, inspirada no Cradle to Cradle. Então,
toda a casa, ela funciona como se fosse um Lego, né? A gente entende ela como um banco de materiais, né? E cada pedacinho que a gente colocou nela, ela é toda desmontável, ela é modular, desmontável, né? E aí a gente sabe de onde vem, quem foram os fornecedores, se tem algum material tóxico, se é do ciclo biológico, do ciclo técnico, né? E aí ela pode ser toda desmontada, né? E remontada em outro lugar, né? Ou então, se não for remontada, cada pecinha ela vai ter um destino depois, né? Então, para você ter ideia, a gente não usou cola, a gente não, é tudo parafusado, é tudo pregado, né? Para que as coisas possam ser desmontadas e refeitas de uma outra forma. E é dessa forma que, bom, isso foi um exercício muito nosso, né, para a gente conseguir praticar aquilo que a gente tanto falava, né? Mas isso, na verdade, essa coisa do objeto, do produto como banco de materiais, ele pode ser aplicado para qualquer coisa, né? Seja para um celular, para um sapato, né? Enfim, para uma roupa, né? Para um livro, enfim. E aí, isso tudo a gente consegue desenhar dentro dessa questão da economia circular, né? Ou do design circular. Perfeito. Eu gostei muito. Isso envolve, suscita alguns relacionamentos bem interessantes, né? Na questão do cuidado com a vida toda do produto, né? Não só da extração até o descarte, vamos dizer assim, ou o reaproveitamento, vocês envolvem esse conceito, né? Não vocês. Esse conceito envolve a cadeia de produção. Então, tem um cuidado todo de toda a origem de todo o material que é utilizado, não só origem, como também destinação desse material depois de utilizado. Então, é circular em cada item, né? Em cada ponto do processo, pelo que eu entendi. Uma outra coisa que eu achei muito interessante nesse terceiro item, principalmente, que é a questão da diversidade, né? Da atenção à diversidade. E isso é aquele respeito à pluralidade. Isso me remete muito a pensar de que é uma economia com forte apelo local, né? Porque se ela vai dar tanto enfoque como um dos 3 pilares dela na diversidade, ela vai ser fortemente posicionada nas soluções para cada região, para cada local, para cada solução propriamente, né? Propriamente dita. Me parece algo bem interessante. Vocês estão linkando cadeia produtiva, sustentabilidade de toda a cadeia, com a diversidade, abrindo essa possibilidade local, e com nesse meio desse processo, reavaliando sempre as coisas, permitindo, inclusive, que você mude uma casa, né? Pense numa casa que possa ser mudada, desconstruída aqui, reconstruída ali. Vocês também estão incentivando muito a inovação, que é outro tema que é muito forte hoje, atualmente. É muito interessante essa diversidade de relacionamento. A gente remete a muitas coisas que estão em voga hoje, né? Agora, principalmente durante a pandemia, se fala muito da economia local, da valorização do local, né? Que eu acho que, basicamente, quando a gente fala em valorizar o local, a gente está forçosamente falando em né, em valorizar a diversidade, porque cada local é diverso, né? É diferente de um outro. Tem um exemplo que eu gosto, tenho contado, assim, porque eu acho muito interessante, né? Quando a gente fala dos 2 ciclos, né? Então, a gente fala de 2 tipos de produtos, né? Então, do lado biológico, a gente fala de produtos de consumo. Então, por exemplo, um shampoo, né? A gente pega, a gente usa o shampoo e ele vai embora, né? Sim. Então, ou seja, a gente lava o cabelo e ele acaba voltando para o meio ambiente. Ou seja, a gente consumiu ele se foi. Já no ciclo técnico, a economia circular ela traz um conceito de produtos de serviço, né? Então, por exemplo, uma máquina de lavar, a gente não tem que a gente como consumidor, né? A gente não precisa da máquina de lavar, aquele aparato todo com um monte de metais e plásticos, enfim, que isso não tem tanto valor para a gente, mas para a indústria tem, né? Então, a ideia é que a indústria ela ofereça um serviço daquela máquina, né? Enquanto que você recebe as lavagens de roupa, que é o que você quer.
né? E a hora que alguma peça quebra, ou que precisa de uma manutenção, ou um upgrade, né? A empresa vem e só faz esse tipo de manutenção ou otimização, né? Mas o material pertence a ela, né? Isso é que a gente chama de produto de serviço. Isso está sendo muito usado. Então, a Xerox... Alguns grandes fabricantes de carro já estão pensando nisso para daqui a 15 anos, né? Já estão colocando no A própria horizonte Xerox, planos né? nesse A Xerox sentido. faz isso há muito. Eu não sei se é a Toyota ou a Mitsubishi divulgou recentemente um projeto de que em 10 anos parece que eles preveem que 75% da produção deles vai ser de carros de aluguel, né? De carros que serão alugados e não de carros que serão Sim. vendidos. Eu, por exemplo, não tenho carro, eu só alugo. Se eu preciso, eu alugo enfim. Eu já tenho vários amigos. Então, esse conceito ele é bem forte, né, na economia circular. Então, estão trazendo. Então, a Philips está começando a vender serviços de iluminação, a HP também, né, tem coisas, está estudando esse formato, enfim, muitas empresas trabalhando nesse sentido. E aí, falando sobre a diversidade, né, tem 2 projetos assim que eu gosto muito, que eles trabalham com a questão das embalagens, né, das embalagens descartáveis, né, de produtos básicos, então de alimentação e limpeza. Uma das soluções ela vem da Europa, né, então ela está numa fase beta em cidades como Londres, Paris, acho que Nova York também. E o que eles fazem? Eles substituíram essas embalagens descartáveis por embalagens mais robustas, né? Então, mais bonitas, assim. Então, de aço inox, né? Eles usam materiais nobres, aço inox, vidro, plásticos mais grossos, né? E aí eles oferecem esse serviço, né? Então, a pessoa precisa de, sei lá, quer sorvete, vai fazer as compras, né? Sorvete, sabão em pó, enfim, não sei o quê. Então, eles pegam das empresas, né, e levam pro cliente, aí o cliente usa, a hora que acabou, eles retornam a embalagem, né, nesse loop, chama loop o projeto, né, então retorna para esse loop, a empresa faz a lavagem, não sei o que, e aí fica fechando o ciclo. Bom, quando eu era pequeno, o leite era assim, Exatamente. os vasilhames, né, que nós chamávamos dos bebidas e refrigerantes eram todos de vidro, eram todos reutilizáveis, não, eram substituíveis, né? Você tinha que levar o vasilhame para poder pegar. Reutilizava, né? E aí voltava para a indústria. Mas é exatamente isso. Eles fazem, inclusive, essa analogia com a garrafinha de leite de antigamente. Sim, sim. Isso é muito interessante, né? Uhum. Mas o que acontece é que, financeiramente, o serviço acaba tendo um custo, né? Então, esses produtos básicos, eles acabam ficando um pouco mais caro do que o convencional com embalagens descartáveis que você compra no mercado. Mas na Europa e Estados Unidos, né, como essa discussão já está muito mais avançada, isso está fazendo sentido, né? As pessoas, elas têm comprado, né, esse serviço, né, e têm usado eles porque isso resolve uma questão deles também, né? Você está preocupado com isso, então tudo bem você pagar um pouco mais. Agora, aqui um outro exemplo, aqui no Chile, né, de uma empresa que chama Algramo, que também tinha essa mesma questão, né, de um olhar para as embalagens descartáveis e falando isso aqui já não dá mais, né? Mas eles partiram também de um segundo pressuposto, que as embalagens, elas encarecem um produto básico, como de alimentação e limpeza, em até 40%. Sim. E aí eles queriam eliminar esse custo para as pessoas em Santiago do Chile terem mais acessos a esses produtos básicos. Então eles criaram todo um sistema a granel, né? Então você vai lá com o pote, você compra o pote a primeira vez e aí tem todo um sistema a granel e você mesmo reutiliza tudo aquilo. E é um sistema super bem montado, né? Enfim, estão ganhando diversos prêmios por aí. Mas isso assim, só para mostrar um pouco. E aí eles conseguem que as pessoas paguem muito menos pelos produtos finais, né? Então, para você ter noção, isso é um pouco só uma ilustração de como que essa ideia do local, né? Do que é o local e como que as soluções são inúmeras,
né, fica bem evidente, né? Porque talvez para a gente aqui na América do Sul, essa solução que eles estão promovendo lá na Europa não faça sentido. Mas Sim. para cá acabou tendo uma solução que é até mais interessante, né? Voltando à década de 60, era muito comum as mercearias de bairro, né? E a gente comprava tudo a granel, né? Eu mesmo, na minha adolescência, numa férias de verão, eu fui trabalhar numa mercearia dessa e um, uma pá, tinha uma pá para você pegar os produtos, colocar no saco, pesar 1 quilo, meio quilo, 300 gramas, e a pessoa levava, né? E as pessoas iam todo dia comprar, né, 1 quilo de arroz, 1 quilo, não compravam sacos de 5 quilos, não compravam coisas em grande quantidade. Comprava geralmente, olha, que eu me lembro, o saquinho de granel maior que tinha era de 2 quilos. Então ninguém comprava nada acima de 2 quilos no seu dia a dia ali. Até porque os saquinhos de papel não aguentavam 5 quilos. Você botar 5 quilos num saquinho daqueles lá, ele rasgava. E era muito comum. E também era essa época das garrafas de vidro, né? E a gente tem um outro, né, que eu acho que aí vou falando naquele outra linha do, das matérias-primas, né, dos metais, desses metais que se esgotam, né, né, a gente tem um problema muito sério, né, porque a eletrônica, toda a nossa sociedade atual é baseada na sociedade da informação, que é baseada na eletrônica, e a eletrônica é baseada, principalmente os recursos mobiles, né, os recursos móveis, são baseados em minerais chamados minerais de terras raras, né? Que tem um problema muito sério na extração, que a própria extração já é um problema social enorme em si, é um problema não apenas ambiental, social enorme, e o descarte depois também cria um novo problema no descarte, se não for reutilizado, e são materiais realmente, como você disse, que perfeitamente poderiam ser reaproveitados totalmente, né? Eu acho que o alumínio é o campeão de reaproveitamento. Os outros ainda estão muito longe. E o, e A o questão alumínio, e o alumínio nem é um metal de terra rara, hein? É um é, metal, é um metal bastante comum, se bem que relativamente recente. Ele só começou a ser explorado depois da invenção da eletricidade. Mas, de qualquer forma, ainda ele é o único que tem assim, acima de 80%, 85% de reaproveitamento. O resto é tudo em grande parte descartado, né? E eu gera acho. resíduos tóxicos, altamente tóxicos. Altamente. Exatamente. E a questão também é que, assim, num celular, né, a concentração desses materiais são muito pequenas, né? Sim. Então, e são soldadas e são coladas, elas não foram pensadas, né, para serem desmontadas. A gente faz um Sim. exercício nos nossos workshops que é de desmontagem. A gente pega produtos, né, objetos e desmonta eles para a gente entender como que eles são feitos, né? Então, pega uma escova de dente, corta ela no meio, você vê que tem uma além da cerda, tem um metal, um micrometal, aí tem um tipo de Sim. plástico, tem um outro segundo tipo de plástico, né? E o celular é da mesma forma. Tem uma empresa holandesa que chama Fairphone, fair de justo, né? Sim. E eles trabalham o celular nesse pensamento de ser um banco de materiais. Então, ele também funciona como se fosse um Lego, né? E aí você consegue tirar cada peça. Então, por exemplo, a tua câmera já não é mais a top, você quer uma câmera melhor. Você só tira despluga aquela pecinha da câmera, você devolve na loja e você compra uma nova, né? Ou acerta a diferença. Isso também acaba que você tem um produto muito mais durável, Sim, né? sim. Mas basicamente hoje os celulares, boa parte deles, ele é utilizado assim. Hoje já tem bastante intercambiabilidade entre peças de celulares e você pode trocar. As pessoas não trocam, esse é o problema, né? Porque como é feito com aquele conceito que foi criado na década de 50, que nem é um conceito tão antigo assim, da economia de consumo, do pós-guerra, né? Quando os Estados Unidos estava super industrializado e estava com uma ociosidade enorme e precisava ocupar essa ociosidade, e se criou o mercado de consumo, ou seja, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir a vida útil dos aparelhos para que as pessoas sejam obrigadas a trocar rapidamente, porque
uma máquina criada antes da década de 50, qualquer máquina, aliás, qualquer utensílio doméstico, qualquer aparelho, durava décadas. Né? Depois, com a economia de consumo, né, com o conceito de economia de consumo, da sociedade de consumo, as coisas começaram a ser trocadas. Barateou-se muito o preço, tornou-se muito mais acessível, né? Até a ponto de ser conhecido esse período como os anos dourados, né? Que as donas de casa tinham as suas máquinas de lavar, né? Era a suposta libertação feminina do trabalho pesado doméstico, mas que, na verdade, era só uma forma de você gerar, né? Reciclar, né? Reciclar a produção. E isso foi muito combatido, inclusive, né? Pelo viés ideológico. E isso é relativamente recente, né? E foi responsável por uma geração descomunal de resíduos e impacto ambiental que nós tivemos nos últimos 50, 60 anos, gigantesco, né? E a gente deveria resgatar isso que era do pré-guerra, né? Os produtos, fazer produtos que vão durar uma vida inteira, produtos para a vida toda. Mesmo que você possa, tecnologicamente, mudar alguns componentes com o tempo e com novas tecnologias, novas versões, poder ir atualizando. Seria ótimo você poder atualizar o seu computador, a sua TV, qualquer equipamento eletrônico. A gente provavelmente deve caminhar para isso. Mas, de qualquer forma, eu acredito que o preço unitário vai subir, porque isso vai reduzir a produção de volume, né? Ou seja, se os produtos começarem a durar mais, a gente vai ter menos produtos sendo fabricados. Ótimo para a ecologia, ótimo para a sociedade, ótimo para a economia circular como um todo, mas a gente vai ter custos maiores de produção, né? Principalmente se a gente levar em conta que muita da produção hoje é baseada em mão de obra muito barata, que é feita em países onde os cuidados ecológicos, as leis trabalhistas e as condições de trabalho permitem que esse preço, que esse valor da mão de obra seja muito barata. Então, mas é aí que eu acho que para a gente conseguir praticar a economia circular de fato, acho que tem duas coisas. Uma é que o modelo de negócio não pode ser o mesmo, não, né? Não pode. Por exemplo, é a isso que eu me refiro. Tem que mudar esse modelo. Você muda o modelo de negócio. Então, por exemplo, como que uma empresa como a Fairphone está sobrevivendo? Porque o que ela faz, na verdade, é trazer o cliente de volta toda hora, né? Porque ela continua fazendo melhorias, atualizações, melhorias. Então, o cliente vai toda hora e fala, vou comprar uma peça nova, né? Você continua tendo uma relação com o cliente muito mais próxima. Cria uma fidelidade, né? Cria uma fidelidade. Agora, por outro lado, também a gente precisa, a economia circular, ninguém vai fazer sozinho, né? Eu não vou fazer sozinho, ninguém consegue fazer sozinho. Verdade. É um pressuposto, né? É um pressuposto, né? Que envolve toda a cadeia, né? Não tem jeito. Toda a cadeia e toda a sociedade. Toda a sociedade, então, é verdade. De fato, ter um marco regulatório, né? Porque não faz sentido, por exemplo, quem recicla plástico aqui no Brasil é taxado duplamente. Né? Uma por extrair o petróleo e tal, e a segunda por reciclar, né? Então, porque ela está trazendo de volta para a cadeia. Então, assim, tá indo, né? O marco regulatório muitas vezes vai ao contrário, porque ele foi pensado para o sistema linear. Então, é por isso que eu acho que tem que ter um acordo, né, de toda a sociedade. Então, a gente tem um novo paradigma, né? A gente sabe onde que a gente quer chegar, agora a gente tem que se conversar aqui dentro, né? Como é que mudam os papéis. Sim. Né? Eu acho que só assim que a gente vai conseguir atingir. Tem coisas que são exatamente nocivas, muito nocivas. Por exemplo, medicação. A medicação vencida. O que eu faço com a medicação vencida? É um resíduo altamente tóxico, né? Você não vai jogar na pia da cozinha, você não vai jogar. Onde você coloca isso? Você tem que levar numa farmácia, em algum lugar. Nem toda farmácia aceita essa medicação. Você leva num posto de saúde. Eu normalmente levo no posto de saúde, mas já está vencido. Quer dizer, eu não sei nem o que eles fazem com isso lá nos postos de saúde. Isso só para falar de medicação. Não estou nem falando de celular. Não estou falando de bateria, que é uma coisa, pilha, que é uma coisa que a gente descarta, né? Que a gente descarta a rodo, né? Com grande frequência acontece isso.
Também tem que ter todo cuidado. Eu tenho alguns postos aqui que recebem, eu vou lá e deixo, mas tem que se criar esse hábito, né? Porque o que a gente... Óleo de cozinha, né? Óleo de cozinha, que o pessoal joga na pia também, coisas que são extremamente agressivas e a gente nem pensa, né, que tá descartando, né? O próprio shampoo que você mencionou vai para o esgoto. Para ele vai para o esgoto. Então, o que a gente faz, né? Qual é o cuidado que tem que ter? Você tem que, na hora de comprar, já pensar que você está comprando algo que pode ir, né? Que pode ir, mas nem sempre pode, né? Eu usava... Quando eu tinha cabelo, eu usava um anticaspa que tinha selênio. Selênio é um metal pesado, né? Então, por isso que a gente fala muito do design e também dessa questão da toxicidade e de saber do que as coisas são feitas, né? Então, um shampoo, por exemplo, a gente tem que saber do que contém ali dentro, né? E aí eu não falo de uma maneira genérica, mas eu tô falando de uma maneira molecularmente mesmo, né? O que a gente está colocando nas nossas coisas, né? Então, vale a pena, sei lá, acho que remédio, por exemplo, é uma coisa que vale a pena você ter, às vezes, uma substância que não é tão boa para o meio ambiente, mas você tem que ter esse cuidado do que você, com o descarte depois, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, você tem, né, desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos, você tem a questão... Às vezes você precisa de 2 pílulas de alguma coisa, ou tomar alguma coisa por 3 dias e compra uma caixinha com 30. Eles só vendem a caixa, né? Então, esse é o problema, né? Hoje já estão se falando muito, parece que até uma legislação sobre o remédio fracionário, né? Parece que já existe uma regulamentação, mas eu acho que a gente precisa de mais regulamentações nesse sentido, como você falou, marcos regulatórios que vão e isso é para praticamente toda a economia, né? Para todo, né? Aliás, eu diria que para todo o relacionamento social, né? Não só para a economia, para quase tudo a gente vai precisar ter repensar, né, no que fazer. Leia, estamos chegando ao final, já passamos aqui de longe aqui do nosso prazo inicial, do nosso tempo inicial. Estamos fazendo uma super entrevista aqui. Agradeço imensamente, eu gostaria de pedir suas considerações finais para os nossos seguidores e gostaria muito de convidá-la para voltarmos aqui, que o papo foi muito bom, acho que tem muita coisa ainda que a gente pode conversar, muita coisa que a gente pode detalhar. Tenho certeza que você também deve ter pensado no meio dessa conversa outros pontos que a gente poderia explorar mais, tá? E agradeço imensamente a sua disponibilidade em me falar com a gente aqui no Papo Net. Eu que agradeço, Paulo. Obrigada e sucesso aí no canal. Obrigado. Pessoal, essa foi Lea Gerger, da Ideia Circular, falando sobre economia circular, um tema apaixonante. E como eu sempre digo, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, façam seus comentários, deixem seus comentários, suas sugestões, digam onde é que a gente está acertando para a gente aprimorar, digam o que a gente está errando para a gente poder corrigir. E somos uma sociedade colaborativa. E somos colaborativos desde a essência, desde o início. Tá? A gente saiu atrás dos mamutes, que eram muito maiores do que nós, em equipe, colaborando uns com os outros. Construímos cidades, aldeias, estados, países, impérios, sempre em colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, temos a tecnologia para fazer essa colaboração sem nos preocupar com isolamento pessoal, com distanciamento, com fronteiras e até mesmo com idiomas. Então, vamos utilizar essa tecnologia para aprimorar ainda mais nossos relacionamentos e nossa colaboração. Vamos construir uma sociedade melhor. Vamos pensar em cada ato, em como podemos estar contribuindo com isso. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net. Até mais.